Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. É com muito prazer que neste momento me coloco aqui gravando este vídeo para esclarecer aos irmãos que com certeza vêm aguardando, vêm esperando da nossa parte um esclarecimento acerca da nossa saída da CONADEP e da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Como diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3, para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado. Então este é o tempo, este é o momento, e agora a gente vai trazer para a Igreja do Senhor Jesus e a todos os que se interessarem por essa explicação, queremos, portanto, trazer essa explicação em relação à nossa saída. Primeiro quero agradecer a Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar cooperando na sua obra durante quase 20 anos, sem contar o tempo antes da gente ir para São Paulo. Toda a minha vida foi na nossa igreja aqui em Pernambuco. Hoje eu tenho 51 anos de idade, pela graça de Deus, e toda a nossa vida foi na nossa igreja aqui em Pernambuco, com exceção de 6 anos que fiquei em São Paulo, quando para lá fui em 95 e fiquei até 2001, quando retornei para cá. Pois bem, a gente vem trabalhando, irmãos, durante todo esse ano, ou vinha trabalhando durante todos esses anos que trabalhamos na obra de Deus, cooperando na obra do Senhor Jesus, aqui em Pernambuco, e como toda a igreja sabe muito bem, a gente fez um trabalho para Deus, procurando sempre agradar a Deus, a igreja e a nossa liderança, e acredito que me esforcei bastante para alcançar esse objetivo. Mas Deus sempre colocou no meu coração o desejo de fazer algo mais na sua obra, de avançar um pouco mais. Porém, devido às limitações estabelecidas pela nossa CONADEP, pela Convenção de Ministros da Assembleia de Deus em Pernambuco, que tem limite, assim como qualquer outra convenção também estabelece limite, e eu respeito, considero e sei que é normal acontecer isso, e por conta dessas limitações estabelecidas, a gente deixou de fazer muitos outros trabalhos para Deus que sempre desejamos fazer. Porém, chegou um momento que eu senti no meu coração que não dava mais para a gente continuar dentro dessas limitações e sentindo dentro de nós aquele impulso, aquele convite da parte de Deus para avançarmos um pouco mais na sua obra. Tendo em vista, irmãos, que a nossa vida é tão limitada. Eu hoje tenho 51 anos e não sei quantos anos ainda me restam para viver. Eu só sei que devo aproveitar o máximo de tempo, o máximo do tempo que Deus tem ainda para mim aqui nesta vida, e é isso que eu quero fazer. Quero explicar à igreja que a minha saída da CONADEP e da igreja em Pernambuco não é fruto de contenda, não é fruto de discórdia, no sentido de que eu tenha tido qualquer problema de relacionamento, seja com o pastor da igreja, com os demais pastores, tanto da mesa como os convencionais. Eu sempre gozei de um bom relacionamento com todos os pastores, e todos sabem disso. Todos os irmãos sabem que a gente andou durante esses 20 anos, quase 20 anos que estamos cooperando aqui na CONADEP, a gente sempre andou tendo e também desenvolvendo, melhor dizendo, um bom relacionamento com todos os irmãos. E também em relação à minha vida com Deus, com a igreja, com a família, eu acredito que a minha família pode dar testemunho de como a gente tem se comportado ao longo dessa nossa existência. As igrejas por onde passei, todas as cidades por onde passei, eu acredito que não teria nenhuma dificuldade de voltar a dirigir as mesmas igrejas por onde passei cooperando com a CONADEP aqui no estado de Pernambuco. Portanto, a minha saída não é fruto, não é resultado de um relacionamento conturbado, seja com a liderança ou mesmo com a igreja.
a minha saída, ela se restringe a um propósito de Deus, a uma vontade de Deus para comigo. Eu tenho convicção do que estou fazendo, eu tenho convicção da minha decisão. Não é uma decisão de uma hora para outra, é uma decisão que a gente vem orando há muitos anos, que eu, minha esposa e muitos amigos que tenho dentro da CONADEP, a gente vem orando para que Deus pudesse nos dar uma direção. E eu nunca quis tomar uma decisão na minha vida que viesse comprometer a minha vida espiritual, minha vida ministerial, minha vida familiar e eclesiástica. Portanto, essa nossa decisão não é uma decisão de supetão, de repente. A gente vem orando há muito tempo, há muitos anos, só que nunca tínhamos tido ainda aquela determinação para tomar essa decisão, tendo em vista que é uma decisão muito difícil, uma decisão que não é fácil. Eu sei o quanto tem causado impacto essa minha decisão na vida de muitos irmãos que nos conhecem, sabem muito bem da nossa seriedade, como a gente tem trabalhado na obra de Deus. Então eu concordo com você que tem ficado assim, de certa forma, até atordoado, podemos assim dizer, com essa decisão que eu tomei. Mas eu quero deixar a igreja tranquila, os amigos tranquilos em relação a isto, porque a minha decisão é uma decisão consciente. Eu tomei uma decisão com os pés no chão. Eu não tomei uma decisão sem que estivesse sabendo que decisão eu estava tomando. Não é fruto de emoção, não é fruto de contenda, não é fruto de anseio por posição, por coisa qualquer. A minha grande ambição é fazer a vontade de Deus, ainda que essa vontade de Deus na minha vida contrarie a vontade de muitos, até mesmo, quem sabe, da liderança. Pode contrariar, tendo em vista que a gente é criado, eu fui criado, nós fomos criados dentro de um contexto eclesiástico de que a gente não pode sair da nossa igreja, mudar de uma igreja para outra. Isso aí é um impacto gravíssimo que causa, a gente sabe, na vida das pessoas. E eu também fui criado assim, eu também sempre entendi assim e sei que realmente é difícil. Porém, meus irmãos, eu quero deixar vocês bem tranquilos. A minha decisão é uma decisão coerente, é uma decisão consciente, tá certo? Não é fruto de comentário de redes sociais, ou fruto de emoção, ou coisas semelhantes. Eu quero explicar algumas coisas para que não deixe dúvida nenhuma na cabeça dos irmãos. A minha decisão, eu quero baseá-la em 3 argumentos. Primeiro argumento: a nossa Constituição Federal, ela nos assegura que qualquer cidadão brasileiro, ele pode participar ou não de qualquer associação. Então eu posso fazer parte de uma igreja e posso me desligar dessa igreja. Não existe nenhum erro nisso aí, é um direito assegurado que todos nós temos. Segundo argumento, o argumento bíblico. O argumento bíblico é o seguinte: eu quero citar 3 exemplos bíblicos que me ajudam a tomar a decisão que tomei. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, como era chamado, depois passou a ser Paulo, a Bíblia diz que eles tiveram dificuldades quando, por ocasião de uma das viagens missionárias de Paulo, com Barnabé, Paulo queria levar Silas, Barnabé queria levar Marcos, e a Bíblia diz que eles tiveram dificuldade naquele momento ali, e terminou Paulo seguindo o seu caminho e Barnabé também seguindo o seu caminho, de maneira que os dois seguiram um caminho diferente. Isso não significa que Barnabé deixou de ser servo de Deus, e muito menos Paulo deixou de ser servo de Deus. Os dois continuaram fazendo a obra de Deus, cada um dentro daquele caminho, ou seguindo aquele caminho que entenderam que deveriam seguir. Segundo exemplo, que me lembro bem à luz da palavra de Deus, é a questão de Abraão e Ló.
no capítulo 13 de Gênesis, nós vamos encontrar que Abraão e Ló, não eles dois, mas os seus servos ou os seus pastores, que eram pastores de ovelha mesmo, tiveram dificuldades de conviverem juntos, e cresceu o rebanho de um e do outro, e houve dificuldade. E a Bíblia diz que Abraão procurou Ló e ofereceu a Ló a oportunidade de escolha, o que todos sabem que Ló tomou a sua escolha e Abraão ficou onde ele achou que deveria ficar e foi abençoado por Deus. Então, o que eu quero destacar aqui não é a consequência da escolha de Ló, mas eu quero destacar aqui é que é bíblico, há exemplo bíblico de separação. A Bíblia não obriga a gente viver até o fim da vida da gente dentro de um sistema ou dentro de um contexto eclesiástico onde a gente sinta algumas dificuldades para fazer aquilo que Deus coloca no coração da gente. Então eu nunca tive problema de relacionamento com a liderança e com ninguém, mas eu tenho tido dificuldades com o sistema, tenho tido dificuldade com os limites estabelecidos. E como a gente não é de confusão, de briga, de contenda, eu achei melhor eu tomar a minha decisão e não esperar que a igreja tomasse a decisão. Então, há até um adágio popular, há um provérbio popular que diz que os incomodados que se mudem. Então, se era eu que estava incomodado com a situação e eu queria mais liberdade para fazer o que Deus colocou no meu coração, então deveria partir de mim e não partir da liderança ou mesmo da igreja. Então foi o que fiz. Fiz de forma coerente, eu procurei, fui eu quem procurei o pastor da igreja, juntamente com a mesa. Eu tenho no meu celular gravado o dia, a hora em que enviei a mensagem, dizendo que queria falar com a liderança da igreja para explicar os assuntos que já estavam circulando nas redes sociais de uma possível saída nossa. Então eu pedi ao pastor presidente, juntamente com a mesa, que me escutasse. Fui eu que convidei, fui eu que tomei iniciativa e expliquei, contei toda a verdade. Falei toda a verdade, nada encobri, e disse naquela ocasião, naquele momento, que eu estava ali com uma carta de desligamento ou um pedido de desligamento. Eu queria me desligar da convenção e da igreja para que eu pudesse fazer aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Inicialmente, eu disse à liderança da igreja que eu iria para São Paulo. E se uma porta de Deus se abrisse para mim em São Paulo, eu ficaria lá. Foi essa a minha colocação e assim fiz. Eu fui para São Paulo, fiquei 15 dias, visitei vários pastores, vários amigos, inclusive o pastor a quem me referi que eu estaria indo para lá, esperando até aquele momento que Deus usasse aquele pastor para me convidar para trabalhar com ele, como outras vezes ele convidou, mas na verdade ele não nos convidou dessa vez, não tocou em assunto. Eu estive lá na igreja, eu estive pregando, dando a palavra lá em um dos cultos, ele me recebeu muito bem e graças a Deus. Porém, não houve esse convite. Eu ainda fui até o Belenzinho conversar com o pastor José Wellington, pai, e o José Wellington Júnior. Eu fui com o motorista do pastor José Wellington Júnior, pastor Dueto, que é o pastor José Wellington Júnior. Eu fui com o pastor Marcos, que é motorista dele. Mas chegando lá, nenhum nem o outro se encontrava. Estavam em Fortaleza, num encontro de mulheres, de ministros de todo o Brasil. Então não tive como conversar com eles, porque eu iria conversar com eles sobre a situação que eu estava vivendo e vinha vivendo, e queria conversar com eles ali e explicar essa situação, mas não foi possível. Então retornei, entendi que era essa a vontade de Deus. Eu tenho outras experiências que não me convém contar aqui, porque são experiências minhas com Deus, e há coisas que os irmãos sabem que é coisa de Deus com você, de você com Deus. E você não tem a obrigação de dizer. Agora, você tem suas convicções e eu tenho
as minhas convicções. É assim que funciona. Então, irmãos, essa é a verdade. Se surgir qualquer outro comentário de que eu tinha sede por posição, de que eu tinha sede por qualquer outra coisa, isso não vai me abalar, isso não vai me afetar, porque quem me conhece sabe. Quem tem convivido comigo sabe que eu nunca vivi atrás de posição nenhuma. Sempre tive uma ambição. Qual é? A minha ambição sempre foi liberdade. Liberdade para trabalhar, liberdade para fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, essa é a minha explicação. Uma coisa que quero considerar também neste vídeo, nesta gravação que estou fazendo, é acerca de alguns textos que estão circulando nas redes sociais sobre projeto. Se queria ganhar alma, por que não ganhou? Se tinha projeto, por que não desenvolveu? Eu acredito que até mesmo muitos que dizem isso sabem das limitações impostas pela nossa CONADEP, tá certo? Então a gente tem limite. O padrão parte do Templo Central. Você não pode fazer nada que venha contrariar as diretrizes estabelecidas pelo Templo Central. E isso é natural. Eu respeito, é tanto que eu trabalhei 20 anos e respeitei durante todos esses 20 anos. Mas eu tenho no meu coração o desejo de fazer algo mais para Deus, que será feito e que você verá que será feito. E você vai ver por que eu saí. Qualquer julgamento que se fizer hoje é precipitado. Então, não tome qualquer posição no sentido de julgar, mas se tomar, você vai ver amanhã que você estava equivocado com o que você pensou a meu respeito pela minha saída da CONADEP e da Igreja do Recife. Ainda dentro do texto que está circulando por aí nas redes sociais, um dos obreiros cita 1 de João 2,19. Saíram de nós porque não era de nós. Das duas, uma. Ou esse obreiro ou essas pessoas não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, ou são muito ingênuas. Porque quando o apóstolo João, ele diz, saíram de nós porque não era de nós, não está se referindo à igreja do Recife. Aliás, nem existia. Ele está se referindo à fé. Ele está se referindo à apostasia. O texto se refere à apostasia, que é o ato de se desviar da fé genuína. Eu não me desviei da fé. Eu vou continuar servindo a Jesus, eu vou continuar pregando o Evangelho e buscando servir a Deus cada vez melhor, santificando a minha vida, consagrando a minha vida, buscando o maior número de almas possíveis para Cristo, pregando o Evangelho, ensinando a palavra. Então eu não me desviei do Evangelho. Eu não saí da igreja, o corpo de Cristo. Eu saí da denominação Assembleia de Deus Pernambuco, mas continuo na Assembleia de Deus, continuo ligado na Convenção Geral também, tá certo? Estamos nos ligando a uma outra convenção que também é da Convenção Geral. Então, os irmãos, fiquem tranquilos, eu não estou me afastando do Evangelho, eu não estou saindo do reino de Deus, não saí e creio eu que Deus vai me ajudar a nunca sair. Eu quero terminar os meus dias servindo a Deus, adorando a Deus e nunca me afastar da fé que uma vez recebi do Senhor através dos meus pais que me criaram na casa de Deus e no temor do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, fiquem tranquilos. A gente não está saindo do Evangelho. A gente apenas saiu de uma instituição estadual que está aqui no Estado. O corpo de Cristo, ele não se limita a uma denominação. A gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente consegue perdoar
uma pessoa que caiu em pecado, que adulterou, que roubou, que matou, que se prostituiu. Às vezes a gente consegue perdoar uma pessoa que roubou, que foi desonesta, que foi imoral e que fez tantas coisas erradas, a gente consegue perdoar e conviver com essas pessoas. Mas às vezes a gente não consegue mais conviver com um irmão porque ele saiu da nossa igreja, porque ele foi para um outro trabalho, mesmo sendo o Evangelho, mesmo sendo o reino de Deus. Porque a gente cria dentro da gente aquele sentimento de Elias: só eu fiquei e todos morreram, não existe mais servo de Deus na terra. Isso aí é uma coisa que a gente tem que tirar da mente e do coração. Jesus não está limitado a Conadep. Aliás, a Conadep não é dona de Jesus. Jesus é que é dono da igreja. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. E concluindo essa minha palavra, eu quero dizer que não estou aliciando nenhum irmão, não tenho chamado ninguém para me seguir. O meu filho Juan, por exemplo: Juan, você é casado, a sua esposa é filha de pastor que vai continuar na Conadep e, portanto, você fique livre para tomar sua decisão. Não se sinta constrangido em me seguir na minha decisão. Tome a sua decisão. Essa tem sido a minha posição. Agora, eu sei, sou consciente que muitos irmãos se identificam com a nossa forma de trabalhar, com a nossa maneira de agir dentro do contexto eclesiástico, e esses irmãos, por certo, voluntariamente, espontaneamente, eles vão querer vir, obreiros, irmãos em geral. E eu quero dizer a todos vocês que é um direito seu de ficar ou de vir, é uma escolha sua. Quarta-feira à noite, depois de amanhã, nós teremos uma reunião aqui neste salão onde eu estou reunido agora aqui gravando este vídeo. Nós teremos uma reunião às 19 horas, onde estaremos apresentando o projeto da AD Seara, Assembleia de Deus Ministério Seara. Apesar de que alguns às vezes até usam o termo Seara para criar talvez alguma coisa no sentido de chacota, né? Porque existe uma empresa com esse nome, mas quem falou da Seara foi Jesus. Jesus disse, na verdade, grande é a Seara. Então é essa Seara daí, tá certo? É a Seara do Evangelho. Quarta-feira à noite estaremos juntos aqui, nós passaremos o endereço e todas as orientações através das redes sociais da igreja, tá certo? Você terá acesso e a gente vai se reunir nessa quarta-feira agora, se eu não me engano, dia 12 ou 13. Então essa quarta-feira, depois de amanhã, estaremos juntos à noite às 19 horas. Estaremos aqui neste salão em Vitória de Santo Antão, na entrada de Redenção, em frente ao bairro de Redenção. Para quem vem do Recife, você passou o shopping de Vitória, vem um semáforo, após o semáforo, no lado direito, você vai ver o salão. E para quem vem de Vitória, sentido Bonança, você vai passar o Corpo de Bombeiro, a entrada de escada, mais em cima você vai ver na sua esquerda o salão, tá certo? Então nós estaremos aqui reunidos na quarta-feira à noite para apresentar esse projeto de trabalho. Se você deseja conhecer, você deseja apoiar, você deseja participar, estamos, portanto, lhe convidando para vir conhecer o projeto da AD Seara. Que Deus ajude a todos, que Deus abençoe a todos. E os irmãos sintam-se muito à vontade, não se sintam jamais constrangidos, até aqueles amigos nossos que sempre estivemos juntos, não se sintam constrangidos a vir nos ajudar de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Nós somos irmãos, continuaremos irmãos. Eu quero te encontrar no shopping, na rua, no comércio, em qualquer lugar, na pizzaria, e poder me levantar e onde você está, apertar sua mão, lhe abraçar e a gente manter a comunhão com Cristo, independentemente da igreja onde a gente estiver servindo a Deus. Amém? Deus abençoe, um abraço, amo a todos vocês, amo a igreja, aos obreiros, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.